Olá! Retomamos nossos estudos sobre a Idade Moderna. É fundamental a leitura de seu material didático. Os esquemas e os resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal dessa aula é o Iluminismo, ou Movimento Ilustrado. Essas ideias romperam com a tradição e atacaram os alicerces do antigo regime. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. O Iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu nos séculos XVII e XVIII. Este movimento teve amplo apoio da burguesia europeia. Ele coloca em xeque o antigo regime e suas características, criticando o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental, o sistema colonial e o teocentrismo. Leia o conceito abaixo. Observe o organograma sob o antigo regime. Estude-o com atenção e, se possível, inclua-o em suas anotações. Ele demonstra a forte presença do rei e sua intervenção direta na vida política, econômica e social, praticado entre os Estados nacionais europeus entre os séculos XV e XVIII. O absolutismo é uma característica do antigo regime. Ele é marcado pelo conjunto de teorias e práticas políticas desempenhadas pelos Estados nacionais, através de seus monarcas europeus entre os séculos XV e XVIII. Os monarcas justificavam seus poderes através das teorias do contrato social e do direito divino dos reis. Os reis governavam os países com mão de ferro, reuniam os poderes político, a criação das leis, o comando do exército, a justiça, os impostos e taxas estavam sob seu controle. Acreditavam que os soberanos eram inspirados por Deus. Analise a pirâmide social do antigo regime. Ela representa a sociedade estamental do Estado francês, estrutura básica aplicada na maioria dos Estados nacionais modernos. No alto da pirâmide estava o monarca. Abaixo estão as classes com privilégios sociais distintos, livres do pagamento de tributos e de foro jurídico amparado pelo rei, o clero e a nobreza. A maioria dos súditos franceses compunham as classes populares. Os plebeus eram compostos pela burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos. O iluminismo político trouxe à luz da razão críticas ao Estado absolutista, à sociedade estamental e o poder da Igreja. Observe o fluxograma em sua tela. Estude-o com atenção e, se possível, inclua-o em suas anotações. Ele apresenta as principais bandeiras do iluminismo político, também conhecido como liberalismo político. O liberalismo político está condicionado a uma nova visão da cidadania e da estrutura dos Estados nacionais europeus. Entre os principais autores estão John Locke, pai do iluminismo empírico. Ele é o pai do pensamento político moderno.
acredita que o poder soberano de uma nação advém da vontade popular. É um fervoroso defensor que todos os indivíduos possuam direitos e liberdades naturais. Foi um dos idealizadores da monarquia parlamentar na Inglaterra e da Declaração de Direitos. Montesquieu é autor da obra O Espírito das Leis. Ele defendeu a divisão do Estado em 3 poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo deveriam existir harmonicamente e independentes. François-Marie Arouet, seu codinome, Voltaire. Crítico à sociedade estamental e do fanatismo religioso, defensor da liberdade de pensamento e de expressão. Jean-Jacques Rousseau é o maior apoiador do regime republicano em seu pensamento. Rousseau é advogado das liberdades sociais e jurídicas entre os indivíduos. Entre os filósofos iluministas estão também Denis Diderot e D'Alembert, autores da Enciclopédia. Esta obra reunia documentos de todas as origens, textos, artigos, panfletos, crônicas, jornais, estudos e pesquisas científicas de caráter filosófico, político e econômico. O nome oficial da enciclopédia era Dicionário Racional das Ciências, das Artes e do Comércio, para uma sociedade de origem de letrados. Aqui estão reunidos as principais ideias do liberalismo político. Elabore um quadro comparativo reunindo as informações contidas em sua tela. Destaque as principais ideias defendidas e combatidas pelos iluministas. A seguir, inclua as reformas que realmente foram implantadas em suas práticas nos Estados nacionais e as repercussões do movimento iluminista para o resto do mundo como seu legado. Os pensamentos iluministas foram fundamentais para a construção da sociedade contemporânea. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade são os alicerces das constituições atuais. Foram nos ideais iluministas que se inspiraram as principais revoluções burguesas da história mundial: a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Essas revoluções e conquistas motivaram burgueses intelectuais a questionarem as monarquias tradicionais europeias. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!